Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de Educação Física de número 17, para vocês do nono ano. E na aula de hoje, pessoal, eu trouxe um assunto um pouquinho inusitado, que eu confesso que foi uma surpresa bem interessante para mim. Hoje, nós vamos conhecer os Jogos Mundiais Militares. Ele é um evento recente, né? Relativamente recente na nossa história, e ele é comparado à criação dos Jogos Olímpicos, né? Só que assim, em cada edição, os Jogos Mundiais Militares, que ainda não são tão populares, não são tão famosos, a cada edição eles vêm ganhando um pouquinho mais de popularidade e um pouquinho mais de atenção. Principalmente devido a algumas modalidades esportivas que são exclusivas dos militares. E aí, por acaso, alguém de vocês já pensou numa carreira militar? Quem sabe, né? Ou alguém já pensou numa carreira de atleta, de esportista? E quem sabe as duas ao mesmo tempo, né? Vamos conhecer agora um pouquinho desse evento muito interessante chamado de Jogos Mundiais Militares. Bem, gente, o que eles são, esses Jogos Mundiais Militares, né? E eles são um evento multiesportivo, como as Olimpíadas, né? São vários esportes, várias modalidades, e eles são realizados também em cada 4 a 4 anos. Eles são organizados pelo Conselho Internacional do Desporto Militar, tendo sido realizados pela primeira vez em 1995, na cidade de Roma, na Itália. Na ocasião, né, foi a celebração dos 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, né, que se encerrou em 45, e estiveram presentes atletas de mais de 90 países, sendo eles 4.017 atletas, né, e mais de 500 mil espectadores, e ainda contou com a presença na época do Papa João Paulo II. Bem, gente, devido ao sucesso desse evento, que esse primeiro evento que teve em 95, né, atualmente são realizados a cada 4 anos esses jogos aí, né, e eles possuem 131 países como membros e um montante de mais de 1 milhão de atletas militares, né. Depois dos eventos da Universiada, os Jogos Paralímpicos e os Jogos Olímpicos, os Jogos Mundiais Militares são o 4º maior evento composto por diversas modalidades esportivas. Clique na imagem, gente, e vocês podem assistir à apresentação do mascote dos Jogos, Wuhan. Tá? É bem interessante, porque os Jogos Olímpicos e várias Olimpíadas em geral, eles contêm um mascote, né? Às vezes eles têm um mascote, um brasão, um logotipo. E esse desenho está muito interessante, muito bem feito, né? Bem, pessoal, depois dessa primeira edição, que foi um sucesso em Roma, a segunda edição foi realizada na Croácia, na cidade chamada Zagreb, no ano de 1999, quase na viradinha do milênio, né? Foram mais de 6.000 atletas de 82 países. Então, se no primeiro foram 4.017 atletas, né, esse daí foram mais de 6.000 atletas. Então, ó, o evento já foi ganhando visibilidade, já foi ganhando adesão, né? Em 2003, os Jogos Mundiais Militares ocorreram em Catânia, na Itália, né, com a participação de 7.000 atletas de 87 países. A 4ª edição, no ano de 2007, aconteceu na cidade de Hyderabad, na Índia, né, e foram 5.000 atletas inscritos, um recorde de países participantes, totalizando 101 países. Ó, mas já baixou um pouquinho o número de inscritos, que pena, né, gente? Bem, continuando, no ano de 2011, a 5ª edição aconteceu no Rio de Janeiro, né, no Brasil, e a 6ª edição realizada na Coreia do Sul, tá, em 2015. A última foi em Wuhan, na China, em 2019. E os Jogos Mundiais Militares de Inverno, né? Bem, gente, se as Olimpíadas normais têm as Olimpíadas de Verão e as Olimpíadas de Inverno com outras categorias e modalidades,
nos Jogos Militares também. Bem, os Jogos Militares de Inverno tiveram a sua primeira edição no ano de 2010, no Vale de Aosta, localizado na Itália, e eles reuniram cerca de 800 atletas de 43 países. Olha, na Itália de novo, hein, gente? A segunda edição, tá, estava programada para ser realizada na França, em Chamonix, né, no ano de 2013. As modalidades dos Jogos Mundiais são divididas em Jogos de Verão e os Jogos de Inverno. Tá? E ao lado, gente, vocês podem clicar, né, nessa imagem e ela vai ter um link com a página desses jogos, com as normas de cada modalidade. E olha só, algumas modalidades de verão. Então, muitas modalidades são comuns, né? São modalidades que tem nas Olimpíadas normais e algumas exclusivas para os atletas. Então, nós temos atletismo, nós temos basquete, boxe, ciclismo, né? Os esportes comuns. Esgrima, futebol, comuns não, porque nenhum esporte é comum. Hipismo, judô, luta livre, natação, né? Agora já tem algumas coisas diferentes, né? Orientação. O que é orientação, né? Orientação é a pessoa se localizar com talvez utilização de mapa, GPS, bússola. E que mais? Paraquedismo, pentatlo moderno, pentatlo militar, pentatlo naval, pentatlo aeronáutico, taekwondo, tiro, triatlo, vela e vôlei. E nos jogos de inverno nós temos o esqui alpino, o esqui cross country, esqui de orientação biatlo, esqui montanhismo, patinação de velocidade em pista curta e escalada indoor. Tá? Então, escalada indoor são aqueles muros de escalada que as pessoas colocam, parafusam ganchos e lugares para a gente apoiar, segurar as mãos, né? E essas modalidades militares, o que elas têm de diferente, né? Quais são as suas particularidades? Uma delas está justamente no seu programa, que conta com 5 modalidades tipicamente militares, que são elas o pentatlo naval, o pentatlo militar, o pentatlo aeronáutico, orientação e paraquedismo. Fernando Ottoni, né, na cidade de Wuhan, ele foi o porta-bandeiras da delegação, acompanhado por Ana Marcela Cunha. Então, pessoal, esse é o pentatlo naval. Essa modalidade ela tem o objetivo de reunir atividades realizadas por um militar da Marinha. Para isso, o pentatlo naval conta com as provas de pista de obstáculos, natação utilitária, natação de salvamento, habilidade naval e cross-country anfíbio. Assistam a uma reportagem sobre a preparação da equipe brasileira de pentatlo naval para os Jogos da China. Clique na imagem para acessar. Pentatlo militar. O pentatlo militar reúne desafios que têm a intenção de testar a força, a técnica e a resistência e disciplina dos atletas, né? Para isso, são realizadas no intervalo de 5 a 6 dias as provas de tiro, de pista de obstáculos, natação utilitária, arremesso de granadas e corrida através do campo. Pentatlo aeronáutico. Essa modalidade de pentatlo tem provas que permitem que sejam testados os atributos físicos e psicológicos de um piloto militar, né? Assim, o programa do pentatlo aeronáutico ele é dividido em 2 tipos de prova, tá? A prova aérea, né? E as provas esportivas, incluindo tiro de pistola de ar, natação utilitária, esgrima, ball contest, pista de obstáculos e corrida de orientação. O que seria essa orientação, gente? Na prova de orientação, o atleta ele tem como objetivo cumprir um percurso no menor espaço de tempo possível, tendo o auxílio de um mapa e uma bússola. A disputa ela é realizada em terrenos acidentados e que contam com pontos de controle pelo qual os competidores devem passar obrigatoriamente.
Para disputar essa modalidade, o atleta deve ter habilidades como concentração sob tensão e tomada rápida de decisões. Paraquedismo. A quinta modalidade tipicamente militar do programa dos Jogos Mundiais Militares é o paraquedismo. Ela é dividida em duas provas, a de precisão e a de formação em queda livre. Na primeira, o atleta salta de 3.600 pés de altitude e tem como meta acertar um alvo de apenas 2 centímetros de diâmetro. É bem difícil, né, pessoal? E a prova de formação em queda livre, né, a criatividade é um elemento fundamental, pois no decorrer do salto e durante 35 segundos, os competidores eles devem executar o maior número possível de figuras. Então, para quem está na dúvida, alguém já viu aquela sequência de pessoas pulando de paraquedas ao mesmo tempo? E eles vão se alcançando, bem, eles posicionam o corpo para dar uma aerodinâmica e direcionar-se para alguma direção, e eles dão as mãos um para o outro, né, para formar figuras geométricas entre várias pessoas, tá? Tem algumas modalidades bem interessantes que eles procuram bater recorde de número de pessoas formando figuras, né? É bem interessante e tem que ser feito muito rápido, porque pode não parecer, gente, mas eles têm esses segundos para fazer as figuras antes de alcançar uma altitude segura para puxar o paraquedas, né? Se eles ficarem muito tempo fazendo figura, bau, né? Mais informações. Para conhecer um pouquinho mais sobre a ligação das Forças Armadas com o esporte brasileiro, gente, assista essa matéria sobre a preparação do Brasil para os Jogos Mundiais Militares de 2019. Ó, aqui nós vemos uma das atletas, se não me engano, ela está com uma bola de basquete, mas ela é uma atleta de tiro, porque aqui do lado está um paraense, nosso primeiro vencedor de uma medalha olímpica, né? Era um oficial militar também do Pará. Bem, gente, para concluir essa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi muito interessante conhecer essas modalidades esportivas exclusivamente militares. Realmente, eu fiquei surpreso em conhecer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre esse evento, né? Eu achei muito interessante. Saber como o paraquedismo, a corrida de natação, né? Conhecer essas modalidades e saber que esse evento está se tornando cada vez mais popular. Para concluir, gente, com chave de ouro, essa aula de hoje, respondam as questões propostas para a atividade e tenham todos uma ótima semana.